Paz do Senhor, meus irmãos, do canal Família de Deus de Missões. Nessa noite, meus irmãos, o culto foi uma maravilha. A gente estamos aqui com o Antônio Flávio Solano, que esteve ministrando aqui na Assembleia de Deus, Campos de Samambaia, aqui em Natal, RN, no bairro Planalto. Meu irmão Antônio, sauda os irmãos com a paz do Senhor Jesus e conta um pouco da sua caminhada cristã. Amém. Glória a Deus. Sauda a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Todos que fazem parte aí do canal Família de Deus, da Família Missionária. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão ouvir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e seja abençoado nessa Família de Deus, da Família Missionária, em nome de Jesus. Quero glorificar e exaltar a Deus pela vida do irmão Júnior, que nos fez um convite para a gente trazer uma palavra de Deus aqui à igreja Assembleia de Deus, Campos de Samambaia, aqui no Planalto do Rio Grande do Norte. Foi bênção de Deus, para a glória de Deus. Também agradecer pela receptividade dos irmãos aqui, do pastor Francisco. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Missionário Antônio, conta um pouco como é que começou esse amor por Jesus Cristo, quando é que foi a sua conversão, quantos anos o senhor tem de caminhada cristã? Conta um pouco para a gente. Amém. Aos meus 8 anos de idade, eu comecei a caminhar para a igreja com uma vizinha chamada Irmã Maria. Maria, sim, tem que ser a Irmã Maria, né? Mariazinha do Norte, senhorinha. Ela me fez um convite uma certa noite para mim ir para o culto, na Assembleia de Deus, ali em Santa Catarina, em Natal mesmo ali. E quando eu cheguei lá na igreja, começou a tocar os hinos da harpa cristã, meu querido, aí eu comecei a chorar e quando eu me vi, o dado estava lá na frente. Estava lá na frente. E aí o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus, por quantas eu aceitei Jesus para a glória de Deus. E aquela senhorinha me levava para todos os lugares, me levava para o culto matutino, culto Pocinho de Jacó, centro de oração, culto na rua, me levava para todos os lugares. E eu amava andar com aquela senhorinha. Mas ao completar 9 anos, eu ganhei uma família católica. Ao completar 9 anos, minha mãe me retirou da igreja, que você não vai mais, porque vai fazendo velho com ela. Então, eu tinha que obedecer a minha mãe, né? Meus pais, eu chorei bastante, mas eu tinha que obedecer. Então, eu me afastei do Evangelho de Cristo, não por querer, mas por obedecer ao meu pai e minha mãe. Então, eu fiquei no catolicismo até os 38 anos. Então, perdi muito tempo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E com 38 anos, para a glória de Deus, o Senhor me achou novamente. Me resgatou do amassado pecado, chapelou, isso foi no ano 2018, para a glória de Deus. Já vão aí 8 anos, para a glória de Deus. Então, Jesus me chamou e eu ouvi a voz do Senhor verdadeiramente me chamando novamente. E aí, eu voltei para Jesus, para a glória de Deus. Aí, eu voltei para Jesus, comecei a caminhada com Jesus, lá na igreja perto lá de casa, a gente saímos. Um dia que todos os domingos a gente ia para a igreja católica, mas nesse dia Deus falou para a igreja evangélica e eu fui ouvir a palavra e voltei para o caminho do Senhor, para a glória de Deus. Desde 2018 que a gente estamos na caminhada para a glória de Deus. Rapaz, é uma história tremenda, né, irmãos? Eu tenho acompanhado alguns vídeos do nosso irmão Antônio, eu vejo que a chama verdadeiramente arde dentro do coração do nosso irmão. Sempre quando ele passou um momento, fez uma viagem, não é isso, missionário? Ele esteve ali em Camboriú, viajou para algumas partes da Europa, não é isso? Deu uma passeada. E a gente vê também, eu vi também, mas eu pude ver que, mesmo ele fora do seu bairro, a nossa limitação, né, da nossa língua, mas mesmo assim ele não se esforçando, eu via na rede social ele pregando ali em Londres, é isso? Glórias a Deus, é coisa tremenda, irmãos, aleluia, como Paulo dizia, né, que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, e onde ele chegava, ele pregava o Evangelho. Um homem que é uma vez salvo por Jesus Cristo, irmão, ele não para mais, ele vira um missionário nato, não é isso? Glórias a Deus. Conta um pouco, missionário, da sua viagem para Santa Catarina, depois para Londres. Amém, glória a Deus. Então, cheguei em Natal, depois eu mudei para Extremóis. E aí eu fiquei na Extremóis, foi no tempo da pandemia, quando eu me mudei. Aí comecei a congregar na igreja perto da minha casa, congregação Estrela do Mar.
eu comecei a amar missões. Eu cheguei lá, os irmãos disseram, vamos fazer um culto ao ar livre. E aí eu me lembrei que os cultos ao ar livre eu ia para aquela semana. Então aflorou dentro de mim um desejo verdadeiramente de levar a palavra de Deus ali nas ruas. Né? Eu participei daquele culto com os irmãos sem interesse algum em carros e nada. E aí eu fui desenvolvendo cada vez mais uma chama, um fogo dentro de mim, ao ponto de quando os irmãos não iam, eu ia sozinho evangelizar na praça, pegava a literatura e começava a falar do amor de Cristo Jesus. Aí a palavra de Deus, ela diz que, lá em Atos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus diz aos seus discípulos, quando disser assunto ao céu, que eles deveriam ficar em Samaria, que é até que do alto seja revestido de poder. Então, tudo há uma preparação. Né? Tudo há uma preparação. E eu creio que Deus me levou lá para ser mais uma preparação para a glória de Deus. Então, tive a oportunidade de estar ali com os irmãos, evangelizando pela misericórdia do Senhor. O Senhor me levantou ali no meio dos irmãos, como coordenador de missões, e eu estava ali desenvolvendo o trabalho de Deus e me revestindo do poder, lendo a palavra, jejuando e orando, buscando a presença de Deus, mas em momento nenhum eu tinha a percepção de onde Deus iria me levar. Né? Mas aí quando eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, ele diz, até os confins da terra. Então ele não deu limite aonde o Evangelho iria chegar. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, onde o Senhor quiser me enviar, eu irei. Mas aí eu comecei a fazer o trabalho onde? Na minha casa, na minha família, nos meus amigos, no meu bairro, aonde eu morava. Exato. E aí Deus, ao ver o meu empenho lá naquele trabalho, não que eu venha me gloriar nisso, de longe de mim, porque a glória é para o Senhor. Isso é o Deus que sonda o nosso coração, né? Ele vê o desejo do seu coração. Irmão Antônio, nessa oração que o Senhor tem feito, eu também tenho o quê? Eu peço sempre a Deus, Senhor, envia a minha tanta gente amar as almas, a gente ter esse amor pelas almas, que a gente pede a Deus as almas em nossa mão, né? Para a gente poder cuidar, para a gente poder amar. E é dessa forma. Deus que o Senhor, você acredita que eu tenho orado dessa forma? E Deus, irmãos, é como Isaías disse que as nações caminharão junto à luz, ou seja, onde tem a luz, onde tem o brilho do Espírito Santo, as almas vêm. Deus, ele envia alguém para o nosso encontro, né? Pode continuar. É verdade. Aí o Senhor fez a viagem, Deus tocou no seu coração para você sair de Timóteo, tá? Isso, aí quando eu estava lá trabalhando no departamento de missões, eu estava trabalhando missões já na época, né, para a glória de Deus. E aí eu disse, Senhor, se eu quiser me enviar, eu irei. Eu estou fazendo aqui, mas se o Senhor quiser me mandar para qualquer lugar, mas a minha pretensão era ficar extremamente fazendo algo ali, tá? Se governar, mas salvando, então a glória era para Deus e estava dando tudo certo. Aí o Senhor falou comigo, queria me levar em Camboriú, né, para cobrar as missões, que era Gideão de ensinar a dar uma obra. Então, quem ama missões e não tem o desejo de conhecer esse trabalho, né, de missões, e é um trabalho mundialmente conhecido, de missionário da última hora. Então, tive a oportunidade de ir, sim, o Senhor me levou. Ele me falou que não me levaria lá como espectador, mas como um homem de Deus, um propósito. Então eu fui, obedeci ao Senhor, fui para o congresso, o Senhor me levou, e quando eu estava lá, o Senhor disse, agora você vai ficar aqui por um tempo. E como foi difícil para mim ouvir a voz do Senhor dizendo, você vai ficar aqui, porque quando a gente pede assim, envia-me a mim, você não sabe nem onde é que você está querendo ir. Né? Quando Paulo foi escolhido, ele disse, Senhor, me diz o que eu vou fazer. Aí Jesus disse, não, vá para a cidade para chegar lá, eu vou dizer. Foi assim que eu perguntei lá. Quando eu cheguei na cidade, eu disse, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Ele disse, eu vou falar para você o que você vai fazer. Então eu comecei a desenvolver o trabalho lá, a mesma coisa, indo para as praças, evangelizando, né? Pedi conta de emprego, retornei para lá, Deus abriu conta de emprego e começou a abençoar naquele lugar. Nossa, quantos meses lá? Lá eu passei 9 meses, né? 9 meses ali em Camboriú, fazendo um trabalho bem recebido pelos irmãos, pelos pastores, para a glória de Deus. E a chama missionária não apagava de forma nenhuma, né? Então, como não apagou para a glória de Deus. Né? Então eu passei por um momento um pouco difícil lá, quando Deus falou comigo de algo acerca de alguma coisa que ele não estava se agradando naquele ambiente. E quando é difícil você se levantar para dizer algo, repreender a sua própria igreja, o seu próprio ministério. E logo eu tinha chegado ali, estava peregrino ali naquela terra,
Mas diante da voz do Senhor, do que o Senhor tinha me dito, eu não poderia me calar. Ou seja, você pedia a Deus para Deus te enviar e você não sabia qual era o propósito de Deus, né? É por isso que a Bíblia diz, né, missionário Antônio, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor, né? Você chegou ali como que nem você disse, um peregrino, mas quando chega lá, o propósito de Deus foi tremendo. E aí a gente vê as trajetórias dos heróis da fé como Paulo. Paulo foi ali convertido, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e ele começou a pregar a palavra. E quando ele começou a falar a verdade, meu Deus, aí ele começou a ser perseguido. Ele saiu de lá no 6. Descendo no muro pelo 6, porque os senhores da lei ali, os sacerdotes, os sumos sacerdotes perseguiam ele porque ele estava pregando a palavra de Deus. A verdade, o Evangelho genuíno de Cristo Jesus, pregando a Cristo Jesus. Então eu cheguei naquela cidade, para agora Deus pregando o Evangelho e tal. E quando chegou o tempo de eu falar algo da parte de Deus e entregar, Deus me usou lá em cima de um altar, né, no meio do culto. Eu confesso que não foi fácil para mim até hoje. Aí o pão é difícil, né? Você ser usado por Deus de uma maneira que você não imaginaria que iria ser usado, né? Mas aí nós não podemos retroceder contra a palavra do Senhor. Temos que avançar e defender a palavra do Senhor. Então eu fui fiel a Deus, né? Diante das circunstâncias, diante do acontecido, que eu sabia que ia acontecer, ia ter rejeição, mas quando você defende o Evangelho, quando você é rejeitado por causa do Evangelho, a palavra de Deus, nós devemos regozijar e alegrar por causa do Evangelho de Cristo Jesus, porque a perseguição, ela só vem dos irmãos quando verdadeiramente você está defendendo o Evangelho de Cristo Jesus. Aí eu entreguei a mensagem, o pessoal lá não aceitou a mensagem, retiraram do altar. Isso gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais, no meio evangélico, né? E quando eu cheguei lá em Camboriú, eu fui pregar numa congregação, e quando eu terminei de pregar naquela congregação, o irmão puxou no paletó e entregou uma mensagem, dizendo ele que Deus tinha trazido, me levado naquele lugar, né? Com um propósito maior, que iria soprar meu nome nos 4 cantos do vento, se eu defendesse o Evangelho, se fosse fiel a Deus. Então, realmente sim, eu entreguei, não tinha percepção, tinha até me esquecido do que o irmão tinha me dito. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi que estava jogado o meu nome nessa polêmica, né? Quando eu me levantei ali. Foi uma repercussão bem grande assim, né? Porque eu entreguei algo da parte de Deus, né? Então, eles não aceitaram, me retiraram. E eu fiquei triste no momento, mas depois eu entendi os propósitos de Deus na minha vida. Então eu fiquei por ali, em Camboriú ainda mais 2 meses, né? Aí Deus falou que iria me levar para outro lugar, aí eu me lembrei. Até os confins da terra. Deus falou o lugar que ele iria me levar, que seria a Inglaterra, né? Porque eu fazia naquele tempo, lá no Gideão Missionário uma hora, na Assembleia de Deus, uma oração. A mesma oração que o Billy Graham fazia. Faz de novo, Senhor. O Billy Graham foi lá na casa de John Wesley, na Inglaterra, em Londres, e ele se ajoelhou no canto de John Wesley, ele se ajoelhou e fez uma oração lá, numa excursão que ele foi fazer, pedindo para que Deus fizesse de novo. E eu fazia essa oração, né? Porque eu estava estudando os grandes avivalistas do século XX, do século XVIII, XIX. Então eu estava orando e pedindo a Deus ali esse direcionamento e estudando a vida desses homens. Então eu vi que aquela oração que o Billy Graham fez, né, e Deus atendeu, e eu estava fazendo essa oração. Deus, Pai de novo, Jesus, eu quero um avivamento, orando por um avivamento, orando por salvação de alma, né? Então eu dizia, faz de novo. Aí depois Deus falou, isso eu vou levar num lugar que eu tenho desejo de ir. E eu, na minha cabeça, no momento que passou que Deus iria me levar na Inglaterra, e muito vezes na casa do John Wesley, mas eu fazia essa oração, Senhor, faz de novo. E aí Deus falou, você vai te levar num lugar que tu vai ter a oportunidade de fazer essa oração. Interessante que Deus, a palavra de Deus fala, né, que Ele faz infinitamente mais além daquilo que a gente pedimos, pensamos ou imaginamos, né? E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu através de um homem dizendo que Deus iria te levar em outro canto, né? Assim que você acaba de ministrar, ele puxa, né? O irmão puxa, você pode falar. Isso. E Deus cumpre, porque quando Deus promete, irmãos, é dessa forma, Ele fala e cumpre. E não é
fácil não, irmão, Antônio, ser profeta na terra, falar verdadeiramente aquilo que Deus manda. Não é diferente não foi diferente na vida dos irmãos Jeremias, Ezequiel, Isaías, não foi diferente. Sempre quando Deus usava eles para exortar o povo, nem todo o povo recebia, melhor falar, ninguém recebia a palavra, mas depois eles viam a vara de Deus chegando com providência, né? Quando o Senhor pisou nas terras, nos continentes europeus, como é que foi? A experiência. Aí a gente realmente, quando eu pisei, né, eu cheguei lá e passei por Roma também, né? A gente passou pelo voo e teve uma escala lá de 12 horas, eu fiquei um pouco no aeroporto de Roma, né? E eu disse, meu Deus do céu, eu estou em Roma, onde Paulo pregou a palavra, foi preso e foi morto aqui. Meu Deus do céu. E eu nem fui nos lugares que eles pisaram, né? Mas eu passei dentro do país, dentro da cidade ali, então você já sente o impacto, né? De estar ali pisando ali e vendo que Deus prometeu lá atrás, quando o irmão puxou no pastor que eu ia até os confins da terra, então eu estava já em Roma. E aí eu disse, Deus, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Louvei a Deus, glorifiquei o nome dele. E aí peguei outro avião, fui para a Inglaterra, cheguei na Inglaterra, os irmãos estavam lá para me receber para a glória de Deus. Deus, como o Senhor havia prometido e falar que ia me levar naquele lugar, então cheguei ali, fui bem recebido para a glória de Deus pelos irmãos. Fui morar ali no bairro de judeus, né? Passei uma temporada lá com os judeus, aprendendo um pouco também da cultura daqueles homens onde tudo começou, né? Glória a Deus. E aí tive a oportunidade de conhecer a casa do John Wesley, onde Billy Graham fez a oração. Naquele mesmo lugar eu tive a oportunidade, de me ajoelhar e fazer aquela oração que eu fazia lá em Camboriú, que eu fazia na minha casa. Na rede social eu vi uma foto que o senhor postou, achei interessante demais e louvar a Deus, porque Deus é tremendo, ele leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Quando eu vi ali aquela sua foto, eu fiquei sinceramente impressionado com o que Deus faz. Né? Deus tira a gente de um canto longe da nossa parentela, da nossa terra, e nos leva para um canto tão longe, né, irmãos, que a gente nem imagina a gente um dia pisar, nunca passou por nossa cabeça, né? Eu achei interessante. Glória a Deus. E logo no início da minha caminhada, eu fiz um culto lá na minha igreja, gratidão a Deus, e o pastor achou por bem e disse, irmão, você vai pregar. Aí eu disse, meu Deus, e eu estava meditando uns dias em Gênesis capítulo 12, onde Deus manda Abraão sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e da casa do seu pai e vai para a terra. Então eu preguei nesse sentido. Será que você teria coragem de deixar tudo aqui, sair do meio da sua parentela, da sua terra, e para um país distante, onde fala outras línguas? Será que você teria coragem de fazer isso? De fazer como Abraão? E quando eu estava lá na Inglaterra, eu me lembrei dessa primeira pregação, né? Que a palavra de Deus, ela vai e vem, ela espalha dois mundos, né? Ela não é só para quem está ouvindo, mas é para quem está pregando também. Então, eu me vi vivendo aquilo que eu preguei, né? Cheguei lá, uma cultura totalmente diferente, pessoas falando inglês, pessoas falando em japonês, tem chinês, tem muçulmano. Lá a cultura é muito grande, tem muitas pessoas lá. E para a glória de Deus, eu tive a oportunidade, né, de passar por aquelas ruas, Alder Gates, onde tinha as pregações, onde Charles Spurgeon pregou, também tive a oportunidade de ir até lá. Então, Deus é soberano, né? E eu pisar na casa de John Wesley, não estou idolatrando o homem, mas porém nós temos que espelhar em grandes homens, né, que ganharam muitas almas para o reino de Deus, através da pregação da palavra, através de anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se trata de idolatria, mas de se espelhar em homens que foram ali usados por Deus, né, como Billy Graham, como John Wesley, Charles Spurgeon, e aí a gente vai falar de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, esses homens que a gente tem sim que se espelhar. Mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor. E você, meu irmão, continue orando, continue buscando, continue fazendo a obra aonde você estiver. E Deus vai lhe levar aonde você não imagina, como Ele fez na minha vida. Me levou primeiro para Camboriú, Congresso de Missões, depois me levou para Roma, me levou para a Inglaterra. E eu tive a oportunidade de estar ali na casa do grande avivalista, conhecido como John Wesley, fazendo aquela oração, né? Pai de novo, Senhor, orando a Deus para Deus fazer um grande avivamento na nação brasileira. Aí o Senhor me trouxe de volta para cá, para estar em nós, e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu creio que Deus tem os seus meios e reunir o seu povo, para que assim
uma grande obra comece, porque foi assim com John Wesley. Ele viajou para os Estados Unidos, evangelizou um pouco lá e depois retornou para sua terra e montou um clube chamado Clube Santo, um lugar, e começou a evangelizar. E ali a Inglaterra foi abalada com a palavra de Deus. Muitas pessoas se converteram, bares fechados, e foi tudo. Olha, missão não é turismo. Eu fui para a Inglaterra sim, conheci a casa de John Wesley, mas a palavra de Deus ardia dentro do meu coração. E mesmo sem não falar o idioma inglês, eu ia para as ruas com a literatura, elas traduzidas do português para o inglês, falando do amor de Cristo Jesus, e todos eram alcançados ali na entrega de literatura. Um dia eu fui encontrado por uma entrega de literatura, e aquelas pessoas também foram encontradas com a entrega de literatura, encontradas por Deus. Então, missão não é só viagens, não é só Deus levou aonde você queria ir, não se trata disso. Se trata de você, mesmo assim, estar levando a palavra de Deus onde você estiver. Porque somos enviados não para fazer turismo, somos enviados para fazer missões, amar as almas, levar a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir. Amém? Glória a Deus, obrigado ao irmão também. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. A gente podemos ver o tamanho da obra que Deus faz na vida de um homem quando se decide se entregar por completo nas mãos do Senhor. Um homem ou uma mulher que se deixa ser apacentado por Deus, irmãos, aleluia, ele repousa em partos verdejantes, né, Stefano? Glória a Deus. Ele, irmãos, sinceramente, um homem que entrega a sua vida ao Senhor e pede a Deus para que Deus possa, aleluia, fazer coisas grandes em sua vida, não para que nenhum irmão disse, para a gente se gloriar, não, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nosso testemunho possa edificar almas, edificar vidas, e saber que Deus, aleluia, Ele tem propósito conosco, não apenas dentro de um espaço geográfico entre as quatro paredes, mas o que Deus quer comigo, com você, é que a gente vá mais além, pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do missionário Antônio Fábio, tá bom? Quero agradecer a Deus pela sua vida. E meus irmãos, um abraço para todos vocês aí do canal Família de Deus. Se inscreve também no canal do nosso irmão, vou deixar o link. O Instagram do meu irmão é qual, irmão Antônio? Antônio, Solano, Maranata. Glória a Deus. Vou deixar o link também para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Inscreva-se já em nossas plataformas